Olá para todos, professores, professoras, gestores das escolas, funcionários. Meu nome é Cibele, eu sou a PEC, professora especialista em currículo do componente de tecnologia e inovação. Hoje nós vamos brevemente fazer uma navegação pelo site do Currículo Paulista para mostrar para vocês como que a gente faz para consultar, para ter acesso aos materiais, de apoio ao currículo, cadernos do aluno e cadernos do professor. O site ele já foi atualizado, então ele já está com todos os materiais de 2023 do primeiro semestre, tá? O site, ele é muito simples, a gente digitando lá no Google Currículo Paulista, provavelmente vai ser a primeira opção, a gente vai entrar, e aí a página inicial do site é essa aqui que vocês estão vendo, tá? Nessa primeira aba aqui do currículo, nós temos então acesso ao currículo paulista, etapa do ensino fundamental, e ao currículo paulista, etapa do ensino médio, Então, ao abrir aqui, ao clicar na página, a gente tem acesso ao currículo por completo, com todas as informações necessárias, os quadros de habilidade, os componentes, e a mesma coisa aqui com o currículo do ensino médio. Tá? Nós temos aqui um material completo explicando sobre todas as áreas do conhecimento, e caso você queira ter esse material guardado no seu pendrive, no seu computador, às vezes é um dia que a internet está oscilando, não está funcionando muito bem, então você pode clicar nessa flechinha aqui ao lado, tá? E aí você faz então o download do material. Bom? Mas o foco nosso hoje mesmo é esta aba aqui, ó, a aba materiais, tá? Então, em relação aos materiais dentro do site, ele tem a divisão, dos materiais da educação infantil e ensino fundamental e os materiais do ensino médio. Então, começando aqui pelos materiais do ensino fundamental, nós vamos sempre clicar aqui, ó, nesta aba, tá? Materiais de apoio. Então, quando eu clico aí nessa aba do materiais de apoio, como eu disse, o site já foi atualizado. Então, eu abri aqui os materiais, então, referentes ao ensino fundamental, certo? Então, ele começa aqui com os cadernos do aluno 2023, volume 1. O que isso significa, então, volume 1? O volume 1, ele é referente ao primeiro semestre. Então, ele vai abranger as situações de aprendizagem do primeiro e segundo bimestres, tá? Então, o que nos interessa mesmo é essa parte aqui, do sexto ao nono ano. Então, são essas duas colunas que nós temos aqui, tá? Alguns detalhes, algumas coisas importantes para a gente destacar este ano. Então, todos os estudantes do ensino fundamental receberão 2 cadernos, tá? Então, os componentes eles foram divididos em 2 cadernos, certo? Todos esses cadernos eles são semestrais. Então, neste primeiro momento, o que o site disponibilizou são os cadernos do primeiro semestre, tá? Que abrange, então, primeiro e segundo bimestre. Então, este material ele será utilizado até o começo do mês de julho, certo? Então, aqui, tanto os cadernos, os estudantes do sexto até o nono ano do ensino fundamental, os cadernos estão divididos da seguinte forma. Um caderno, com os componentes da área de linguagens. Então, aqui entram os componentes de língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. Neste caderno também tem o componente de tecnologia e inovação e projeto de vida. Lembrando que estamos falando dos cadernos do aluno, tá? Deixa eu até diminuir um pouquinho aqui para mostrar. Então, estamos falando do caderno do aluno. E um outro caderno, com o componente de matemática, ciências e ciências humanas. Então, um caderno, os alunos terão os componentes da área de linguagens, mais tecnologia e inovação e mais projeto de vida. E num outro caderno, o componente de matemática, ciências, história e geografia, tá? Então, isso vai acontecer neste primeiro semestre, bom? Com os alunos do ensino fundamental. Então, vamos clicar em um caderno aqui, por exemplo, do sexto ano, tá? Este caderno de sexto ano, então, ele está abrangendo neste primeiro caderno, tá? Vamos esperar abrir aqui. Então, ó,
linguagens. Então, vamos ver ali no sumário, tá? Então, esse caderno, ele tem, ó, para o aluno, dentro da área de linguagem, os componentes de arte, língua portuguesa, língua inglesa e educação física. O componente de tecnologia e inovação e o componente de projeto de vida. Então, este caderno aqui, com estes componentes, ele será utilizado no primeiro semestre todinho, tá? Vamos abrir agora o do outro caderno do sexto ano, né? O outro caderno do sexto ano, então, também, né, semestral. Então, olha, ele vai trazer, então, os componentes de matemática, ciências, geografia e história. Tá entendido, então? Então, aqui nós temos no caderno do aluno, para o ensino fundamental, todo estudante vai ter, né, acesso a 2 cadernos que ele vai utilizar ao longo do primeiro semestre, certo? Em relação aos cadernos do professor agora, para o ensino fundamental, os cadernos eles estão vindo por componente, tá? Então, todos os componentes aqui do ensino fundamental, o caderno de arte, por exemplo, né? Então, ele é um caderno único para todo o ensino fundamental, certo? Então, ele é um caderno único para, aqui, ó, sexto, sétimo, oitavo e nono. Então, como é o caderno semestral, né? Então, tem aqui primeiro bimestre, certo? E segundo bimestre. Então, este caderno, o professor de arte vai usar ao longo do primeiro bimestre. Perdão, do primeiro semestre. Tá certo? Ensino fundamental, do sexto ano ao nono ano, o caderno semestral, e cada estudante vai receber 2 cadernos com a divisão dos componentes curriculares. Tudo bem? Em relação ao caderno do professor, ele vem o caderno único do componente semestral, onde ele vai abranger do sexto ao nono ano do ensino fundamental. Voltando aqui, então, na aba de materiais, em relação agora aos materiais do ensino médio. Então, eu vou ensino médio, materiais de apoio. Nós já temos o quadro com as habilidades do currículo paulista do ensino médio. Lembrando que o novo ensino médio, ele não traz as habilidades por componente curricular, e sim por área. Então, vocês vão ter a área de ciências humanas, ciências da natureza, as habilidades da área de linguagens, as habilidades da área de matemática e dos componentes projeto de vida e habilidade de tecnologia e inovação, tá? Se eu for abrir, por exemplo, aqui, vamos abrir as habilidades de linguagens, tá? Então, vocês vão observar aqui que eu tenho, olha, a área de linguagens, eu não vou ter a habilidade específica de arte, específica de educação física, certo? Então, e ela também já traz aqui, ó, a série e o bimestre. Ó, podem ver que esses são 92 páginas, né? Tá? Então, ele já traz as habilidades aqui de todos os bimestres aqui no caso. Certo, gente? Bom, em relação ao ensino médio ainda, cadernos do aluno, gente. Então, lembrando que este ano, né, agora todas as séries estão contempladas, né, são já referentes ao novo ensino médio. Os estudantes da primeira série do ensino médio, eles vão receber nesse primeiro semestre, ó, também caderno semestral, tá? Os alunos da primeira série do ensino médio vão receber 3 cadernos para serem utilizados ao longo do primeiro semestre. Esses cadernos estão divididos por área, tá? Então, um caderno com os componentes da área de ciências humanas, ou seja, história, geografia, sociologia e filosofia, e mais o componente de tecnologia e inovação e projeto de vida. Um outro caderno com os componentes da área de linguagens, então língua portuguesa, educação física, arte e língua inglesa. E um terceiro caderno da área de matemática e ciências da natureza, com os componentes, então, de matemática, química, física e biologia, tá? É o caderno, então, que o aluno vai utilizar ao longo do primeiro semestre inteiro. Tudo bem? Já o caderno da segunda série do ensino médio do aluno,
ele não traz dividido por componente, tá? Mas o caderno está dividido em duas partes. Então, a parte 1 e parte 2. Analisando o material, acreditamos que a parte 1 seja referente ao primeiro bimestre e a parte 2 ao segundo bimestre, né? Porque é muito extenso o material. Então, ele foi dividido dessa forma. Então, neste caderno da parte 1, nós vamos ter todos os componentes curriculares da segunda série do ensino médio, tá? E a terceira série, aqui no caso, tá? É um único caderno, tá bom? Terceira série do ensino médio é um único caderno semestral. Vamos abrir aqui para dar uma olhadinha, né, no que ele traz, o que esse caderno traz, tá? Então, olha, este caderno da terceira série, ele traz, dentro da área de linguagens, o componente arte, língua portuguesa, língua inglesa e educação física. Ele traz também o componente de matemática e os componentes de tecnologia e inovação e projeto de vida. Lembrando que, no novo ensino médio, a terceira série, ela tem menos disciplinas, né, menos componentes, aliás, da formação geral básica. Então, vocês vão ter um momento, né, que vocês vão analisar aí a grade curricular, a matriz, né, do novo ensino médio e vão entender, né, o porquê o material está dessa forma, tá? Bom, então, material do aluno, alunos da primeira série do ensino médio vão receber 3 cadernos, né, divididos aí por áreas, né? A segunda série do ensino médio, dividido aí, no caso, por bimestre, que a gente acredita. E a terceira série, todos os componentes no mesmo caderno semestral. Então, isso é o caderno do aluno. Em relação aos mapas, né, eles também estão disponíveis aqui. E aí nós temos a UC1, que vai iniciar agora, né, a segunda série do ensino médio, vai iniciar com a unidade curricular 1, e dependendo de qual foi, né, escolhido pela sua escola, você pode baixar o material aqui também. Unidade curricular 3 e unidade curricular 4 serão trabalhadas na terceira série do ensino médio, tá? Então, vocês clicando em cima, vocês também têm acesso ao material. Ai, mas por que não está o C2 aí? Vamos lembrar que primeiro foram disponibilizados os materiais do primeiro semestre, certo? A UC2, ela é trabalhada apenas no segundo semestre, né? Na segunda série do ensino médio, tá? Então, depois de julho, eles vão disponibilizar para nós aqui a unidade curricular 2, para ser trabalhada na segunda série, e também a UC5 e a UC6, unidade curricular 5 e 6, para trabalhar na terceira série do ensino médio no segundo semestre. Ficou claro? Ok. E referente agora ao caderno do professor do material do currículo, né? Então, nós já temos aqui todos os cadernos do professor e pode perceber, né, que eles estão divididos de várias formas aqui. Então, eu vou ter o caderno do professor da área de ciências humanas, o caderno do professor de ciências da natureza, o caderno do professor de linguagens, dividido em 2 partes, ó, linguagens parte 1 e linguagens parte 2. E junto do caderno de matemática do professor, vocês também vão encontrar o caderno do professor de tecnologia e inovação e projeto de vida. Tudo bem? Em relação à segunda série do ensino médio, ó, são vários cadernos do professor também. Nós vamos ter o caderno de ciências humanas, perdão, dividido em 2 partes. O caderno de ciências da natureza, também dividido em 2 partes. Lembra lá que o caderno do aluno ele tinha parte 1 e parte 2? Então, estamos entendendo que parte 1, primeiro bimestre, parte 2, segundo bimestre. Temos o caderno de linguagens, esse não está dividido, né? E o caderno do professor de matemática, tecnologia e inovação e projeto de vida, também dividido em 2 partes. Ok? E, por fim, a terceira série do ensino médio, 2 cadernos. Um caderno de linguagens e o caderno de matemática do professor
e também tecnologia e inovação e projeto de vida. Bom, então, pessoal, por enquanto é só, tá? Espero que tenha ajudado, que tenha ficado mais claro. Mas caso vocês ainda continuem com dúvidas, pode entrar em contato por e-mail, por WhatsApp, pode ligar aqui, certo? Na DE, que a gente vai auxiliá-los no que for preciso, tá? Alguns têm o hábito de colocar as páginas que são referentes ao seu componente e baixar esse material à parte, né? Tem vários sites que fazem isso, né? Que pegam esse material em PDF e você retira só aquelas páginas que são, né, do seu componente, né? Quem quiser saber, né, não sabe como é que faz isso, tá? Dá um toque aí pra gente que, né, a gente dá umas dicas bem legais. Tudo bem? Então, por enquanto é só. Obrigada pelo apoio, obrigada pela atenção e até mais.